Todos conhecemos aquele famoso ditado judaico que o dia do aniversário, o dia do seu nascimento, é o dia onde Deus declara: sem você, o mundo não está completo. Todo mundo se sente bem, uma frase incentivadora, sem dúvida nenhuma. Mas essa frase é real? Essa frase é verdadeira? Será que eu acredito nisso? Que sem mim o mundo não está completo? Isso é fato. Não tem dúvida nenhuma que isso é fato. A pergunta é como que eu consigo incorporar e assumir, além do privilégio, a responsabilidade de entender que eu tenho uma missão única e exclusiva nesse mundo. E se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Uma vez, na época do Alter Rebbe, do autor do Tânia, 250 anos atrás, tinha um homem de negócios que ele costumava viajar para as grandes feiras para comprar mercadoria e ele sempre ia acompanhado do seu cocheiro, seu motorista da época. Eles chegaram na cidade, era a véspera de Shabat, e os dois foram, cada um seguiu um caminho, mas os dois estavam se preparando para receber o Shabat. Então, tomar o banho, colocar uma roupa especial para Shabat, preparar a comida do Shabat. Então, lembrando que naquela época não tinham restaurantes. Então, ele estava, o, o Balabait, o empresário, ele tinha condições de fazer uma mesa farta de Shabat, e o cocheiro fazia na sua limitação o máximo que ele podia, e sempre lembrando da mitzvah de convidar orchim, convidar visitantes, sempre tendo pessoas se juntando à nossa mesa. O empresário ele foi para a casa de banhos da época, foi para casa, para mikve, se preparar para o Shabat, e no caminho ele encontra uma carroça atolada. E tinha lá um cocheiro, não o cocheiro dele, uma outra carroça, estava tentando tirar a carroça da lama, e ele, obviamente, quando viu alguém em apuros, viu alguém precisando, ele não tinha muita experiência, ou, na verdade, nenhuma experiência nisso. Ele tinha o seu próprio cocheiro, ele não tinha experiência em fazer esse trabalho de tirar a carroça da lama, mas ele vendo alguém precisando de ajuda, ele foi lá e começou a ajudar. Ele se sujou todo, rasgou a roupa dele especial do Shabat, se machucou, e grande dúvida se ele conseguiu ajudar ou afundar mais a carroça lá na lama. Enquanto isso, o cocheiro estava se preparando, ele tomou o seu banho, ele fez uma mesa de Shabat nas melhores das suas condições, ele chegou cedo na sinagoga e ele já foi perguntando quem precisava de um lugar para comer. Ele conseguiu lá umas 10 visitas para sua mesa de Shabat, enquanto que o empresário estava lá todo sem condições de preparar nada para o Shabat. Ele chegou em cima da hora, chegou atrasado na sinagoga, e ele sai de lá sem visita nenhuma, com o corpo todo machucado, e volta para casa sem ter ninguém para compartilhar a mesa do Shabat. Enquanto que aquele cocheiro, ele tinha lá a mesa cheia, não tinha como servir os melhores pratos como o empresário, mas ele recebeu da melhor forma possível. Conta o Alter Rebbe, alguém que sabe o que acontece, como a gente chama no segundo andar, no mundo superior. Ele diz que essas são as Neshamot Atorot, almas perdidas. Ele diz o seguinte: a missão do empresário era para preparar uma mesa digna, com tudo do bom e do melhor, porque ele tinha condições para isso, e convidar todo mundo para a sua mesa. O cocheiro poderia ter ajudado o outro cocheiro e rapidamente ele ajudar ele a tirar a carroça da lama sem se machucar, sem se sujar, porque ele era expert nisso. Tem que tomar cuidado quando como a gente conta essa história, a gente tem que sempre ajudar todo mundo da melhor forma possível. Mas aqui, essa história
diz o Alter Rebbe, essas almas chegaram no tribunal celestial. E lá foi determinado que as funções foram invertidas. E nenhum dos dois cumpriu a sua missão. A missão do empresário era poder oferecer um jantar maravilhoso para todo mundo. E a missão do cocheiro era poder ajudar o seu colega cocheiro. E foi determinado que essas almas deveriam voltar para esse mundo, porque nenhuma das almas cumpriu o seu papel. Novamente, pegar com ressalva essa história, mas entender que quando eu tento fazer o papel de outra pessoa, por mais nobre que pareça, às vezes eu estou falhando, porque eu tenho a minha missão única aqui. Como existe um Ayom Yom, que diz, ele resume essa ideia, que se eu tenho condições de trabalhar com pérolas, e eu me contento fazendo pão, por mais que o pão ele é, realmente naquela época que não tinha tantas opções sem glúten, era a base da alimentação. Então, por mais que eu tenha como ajudar as pessoas a terem o básico, o alimento básico, mas se eu tenho condições de fazer mais, eu devo focar naquilo que eu sou bom e deixar outras pessoas fazerem o básico. Não tem nada de errado em fazer pão, muito pelo contrário. Não tem nada de errado em ser cocheiro, muito pelo contrário. O que tem errado é o cocheiro querer ser o empresário e o empresário querer ser o cocheiro. Em vez de trabalhar com pérolas, trabalhar com pão, e aquele que pode trabalhar com pão, trabalhar com pérolas. Quando a gente procura fazer aquilo que não é a minha missão, eu estou falhando. O fato não é o grau de importância, é a importância para mim. Quando nós incorporamos essa mensagem, que sem mim o mundo não é completo, eu entendo que eu tenho uma missão única, exclusiva e importantíssima. Aí não tem espaço para tristeza, para desânimo, para confusão. No momento que eu sei que eu tenho uma missão, que eu sou importante, que eu sou essencial para o mundo. Ah, pode ser que meu vizinho não ache eu importante. Pode ser que meu parente não ache eu tão importante. Mas o Criador me acha não só importante, indispensável. E aqui entra, então, a grande questão. Como que eu sei qual que é a minha missão? Então, eu já entendi, eu tenho uma missão. Agora, qual a minha missão? Então, nós comentamos no início dessa carta aqui, Vetendo Chalquim Betorah Terra, que tem aquela prece que a gente pede, Deus, dê a minha parte na Torá. Quer dizer, a minha parte na Torá. Então, da mesma forma que cada alma tem a sua missão específica, existe onde eu pego força? A força eu pego na Torá, porque a Torá é que me dá força para a minha vida, para o meu dia a dia. Que a Torá é a minha vida e que me traz a longevidade. Só que tem um pedacinho da Torá que tem a ver com a minha alma. Tem um nível da Torá que tem com a minha alma. Mas não quer dizer que é só esse pedacinho. Na verdade, vamos explicar isso. Existe isso que a gente fala que a Torá é a fonte da minha energia. Existe o conceito geral, existe o conceito específico. O conceito geral é isso que eu disse, que a Torá é a fonte da minha vida. Muita gente não entende qual que é o objetivo da Torá. Fala, bom, eu tenho a minha vida, eu tenho minha família, meu trabalho, meu dia a dia, e tenho a religião, eu tenho as obrigações. Nada disso. Porque se eu ver dessa forma, essas leis, elas me limitam, me atrapalham, me vão contra e acaba não entrando na minha rotina. Eu tenho uma rotina muito puxada, eu tenho que trabalhar e time is money, então não tenho tempo, eu não tenho cabeça. Essa é uma visão de alguém que não conhece qual que é a essência e o objetivo da Torá. Que a Torá não é que a Torá veio aqui para dar regras na minha vida. A Torá é a minha vida, a essência da vida. E quando a Torá fala não, não é porque está querendo me limitar,
porque está querendo me libertar, está querendo me ajudar. Quando um pai, uma mãe, quando um orientador, quando um professor, ele fala não, ele realmente é um bom orientador, ele está querendo o bem da criança, está querendo o bem da pessoa que ele está ajudando. Então, quando ele fala não, não é bom para você, tem limites. Um exemplo interessante. Alguém falou, mas a Torá me limita. Ela escolhe o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, com quem eu posso casar, o que que eu posso comer. É muita, muita limitação, ela não me dá espaço para viver. Então, esse rabino ele disse que é igual uma pesquisa no Google. Eu estou precisando descobrir alguma informação no Google. Então, você vai lá e joga uma palavra. Por exemplo, você quer escolher um bom lugar para viajar. Então, você vai lá no Google e coloca viagem. Vai sair milhões e milhões e milhões e milhões de resultados. Não te resolveu. Então, agora você tem que começar a ser mais específico. Você quer viajar para a praia ou para a montanha, por exemplo? Então você já começa a especificar. Aí depois, qual é o teu budget? Quanto você quer gastar? Que tipo de hotel você está procurando? Que tipo de estilo você está procurando? E cada vez que você vai colocando mais palavras, você vai limitando os resultados. Ah, mas não é muito melhor você ter milhões de resultados? Óbvio que não. Eu preciso que ele vai sendo mais específico, vai me limitando para poder permitir eu fazer a escolha correta. A Torá não é nada diferente disso. Não é limitação, é foco. Me ajudar a ter uma vida equilibrada. Então, quando eu acho que eu posso tudo, a gente sabe isso claramente para a educação dos filhos. Quando eles podem tudo, eles já estão perdidos, já não sabem mais o que escolher. Eu preciso de orientações. E nada melhor que o fabricante, que o criador, aquele que me conhece, que quer o meu melhor. E ele me colocou aqui porque eu sou importante. Essa peça tem que fazer a função dela correta. Pega uma peça de computador, uma peça de carro, ou qualquer outra máquina. Qual peça é mais importante? Todas são importantes, porque se faltar esse parafuso, a máquina não vai ligar. Por mais que ele não é a peça mais cara, mas ele continua sendo tão importante como as outras peças, porque sem essa peça o resto não vai funcionar. E assim somos cada um de nós. Cada um é uma pecinha nesse quebra-cabeça que o Criador ele faz de uma forma bastante curiosa, como que essas peças se encaixam e como que tudo isso daqui faz sentido, mas no final das contas, eu tenho a minha missão única e exclusiva. Junto com a minha missão específica, o pano de fundo disso é a minha missão geral. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de mitzvot a serem cumpridas. Para os judeus são 613 mitzvot, para os não-judeus são 7 mitzvot, aí depois tem mitzvot dos homens, mitzvot das mulheres. Você tem várias categorias, mitzvot para quem mora em Israel, para quem mora fora de Israel, na época do templo. Cohen, Levi, você tem N categorias na prática dessas 620 mitzvot, 613 mais 7, porque a gente tem as 7 mitzvot dos nossos sábios, dá 620, que é o valor numérico de Keter, coroa. Cabe a mim todas as mitzvot que estão na minha categoria. Mas dentro das mitzvot tem aquela mitzvah especial. O Talmud ele conta que um sábio perguntava para o outro qual que é a tua mitzvah. Vai haver Zair fez, deixa eu expressão no Talmud que alguém perguntou qual que era a mitzvah especial para o teu pai. Mas o que quer dizer mitzvah especial? Todas as mitzvot são especiais. Existe uma, pelo menos uma. Você tem um carinho extra. E você se dedica mais. Lá o Talmud ele traz vários exemplos, por exemplo, no Shabat. Shabat é a mitzvah de cumprir o Shabat. Agora, a preparação para o Shabat e como apreciar o Shabat, o Talmud ele conta que um gostava de preparar a carne, o outro preparava o peixe, o outro cortava a salada, o outro preparava a vela, e assim por diante. Então, era a mitzvah, mesmo lá ele fala que mesmo que eles tinham empregados,
funcionários, eles tinham filhos, a esposa, tinha muita gente, eles podiam estar continuando, grandes sábios do Talmud, que podiam continuar estar estudando a Torá. Eles paravam para poder se dedicar para aquela mitzvah específica, aquele detalhe da mitzvah que para eles era muito especial. Então, você pode colocar, tem pessoas que o cuidado especial deles é receber visitas, hóspedes, Achnasat Orchim. O outro é Bikur Cholim, visitar doentes. Para um é a mezuzá, outro filho. A gente faz todas as mitzvot, com certeza. Mas existe uma mitzvah que eu tenho mais carinho. E devo ter uma mitzvah com mais carinho. Que essa mitzvah é o portão pela a Kabbalah diz que esse é o portão para elevar todas as mitzvot e para puxar todas as energias. Porque essa mitzvah, ela tem muito a ver com a minha missão aqui na Terra. Como eu disse, eu tenho a missão específica. Então, eu tenho a missão geral e eu tenho a missão específica. Então, essa mitzvah específica, ela está em sintonia com a minha missão. Então, eu preciso ver, normalmente, aquilo que eu tenho mais carinho. Ou pode ser também aquilo que é mais difícil para mim. Não é contraditório. É junto. Que é difícil quer dizer que o Yetzer Hará não está querendo que eu cumpra a minha missão. Mas uma outra forma de identificar é aquilo que eu tenho mais carinho, mais amor, mais gosto. E um grande problema seria deixar de lado o meu dom, a minha habilidade, a minha força diferenciada. É uma pessoa que tem o dom do canto, o outro dom da oratória, o outro da escrita, da arte, da escuta empática, o que seja. Cada um tem algo que é único, exclusivo dele, que ele é melhor naquilo, que ele se destaca. E se ele mata aquela aquele presente, aquele dom que a Hashem deu para ele, ele está indo contra o seu propósito. Está deixando de realizar a sua missão específica aqui nesse mundo. Então, voltando para fechar aqui, me dá que eu possa ter o meu pedacinho na Torá, porque a Torá é a fonte da minha vida. Toda a Torá é a fonte da minha vida em geral. Agora eu preciso pegar aquele pedacinho da Torá que vai ter a ver com a minha missão específica. Mas eu posso escolher a missão? Óbvio que não. Como que a gente falou, Ashreinu matov chelkeinu, o manaim goraleinu, o mayafai a gente fala, Ashreinu, bem-aventurados, matov, qual bom é o nosso quinhão, a nossa parte, aquela nossa partezinha. Mas logo depois a gente continua falando, o manaim goraleinu, quão agradável é o goral. O goral é um sorteio. Sorteio não é uma decisão lógica. Sorteio é aquilo que foi decidido. Sorteio é uma espécie de demonstrar quem foi escolhido por Hashem. Não é? Se você faz divisões baseado na lógica, então são escolhas racionais. Agora, um sorteio é algo supra-racional. Assim foi decidido por Hashem. A gente leva muito a sério o sorteio. Então, foi decidido no sorteio divino aonde que eu vou nascer, quem é a minha família. E aqui eu queria compartilhar uma coisa que a gente já sabe, mas às vezes a gente acaba não se tocando. Estava escutando ontem um podcast sobre um rabino especialista em Hinur, em educação de filhos. E ele, na vida pessoal dele, teve muita dificuldade com alguns filhos. Ele falou uma coisa que pode mudar nossa perspectiva, como lidar com os filhos, como lidar com a vida em geral. Por que será que Hashem escolheu essa alma com esses desafios para ser o meu filho? Para ser a minha esposa, para ser meu marido, para ser meu irmão? Por que foram escolhidas essas almas específicas que me dão tanto trabalho, que me dão tanto desafio? Você acha que é por acaso? Saiba, disse ele, que esta é a sua missão. Ah, mas está me atrapalhando cumprir a minha missão. Não está atrapalhando cumprir a tua missão. Essa é a tua missão. Este filho, este cônjuge, esse pai, mãe, assim por diante, esse sócio, essa pessoa que me tira da minha energia e do meu tempo, na verdade, é um teste para ajudar eu
atingir o meu tikkun, a minha retificação, a minha elevação. Então, às vezes, eu estou procurando me livrar desses desafios, porque eu tenho muita coisa que fazer, quando lá está. Então, quando um filho me desafia, conseguir respirar e reagir de uma forma equilibrada, da forma correta, que todos nós sabemos na teoria como que é, mas colocar na prática. Esse é meu tikkun, essa retificação. Como a gente sabe que todo o objetivo da Torá é eu me tornar uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa melhor, uma pessoa que não reage por impulso, mas que reage com equilíbrio. Portanto, o meu vizinho, o país, o bairro, o prédio, tudo foi colocado. Hashem me colocou no lugar certo, na hora certa, com todas as condições perfeitas para eu realizar a minha missão. Basta eu querer. Basta eu entender que a vida aqui não é por acaso. Não entender que as mitzvot não são para me limitar, mas sim para me libertar, para me possibilitar cumprir aquele pedacinho que Hashem escolheu para mim. E aí sim, eu vou estar pleno, vou trazer a minha parte da melhor forma possível para atingir a plenitude do mundo todo. Vamos parar, pensar um pouquinho, sair, fazer um zoom out e tentar ver aonde está a minha missão. Tentar ajudar também nossos filhos, nossos amigos, ajudar o próximo a encontrar a sua missão, encontrar aquilo que ele precisa para poder realizar o seu potencial máximo aqui na Terra. Muito obrigado.